Graça e paz, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus. É com grande satisfação e alegria, embora hoje tive algumas notícias tristes, porque infelizmente eu tenho um tio que partiu desta terra, mas nós sabemos, irmãos, que tudo isso veio por parte da minha mãe, mas o nosso coração, irmãos, ele já tem levado tantos impactos que Deus tem colocado dentro de nós um espírito de consolação para nós sabermos, irmãos, que esta vida terrena, ela um dia chega ao fim. E o cristão, aquele que crê realmente em Jesus Cristo como seu Salvador na sua alma, ele deve estar atento, irmãos, a todo momento. Peço oração a todos para que eu possa também cumprir a minha missão. Irmãos, já pela manhã aqui em Portugal é cedo, no Brasil deve ser agora aqui são 8 horas, aí no Brasil deve ser umas 5 horas da manhã. Irmãos, eu já estou aqui cedo já, gravando para vocês aquilo que o Senhor me tem colocado no meu coração. Eu já orei ao Senhor com a minha esposa, já orei, mas eu sempre, embora eu esteja sentado, porque existe um mistério, irmãos. A oração não é que não pode ser feita sentada, porque muitos oraram sentado, outros oraram em pé. O bom é orar ajoelhado, né? Principalmente quando nós estamos em casa. Mas às vezes eu estou no restaurante, ou às vezes numa lanchonete, eu oro também na hora do alimento. Eu também oro, né? Eu não faço aquela oração, Senhor, abençoa tudo que eu comer hoje. Não. Eu estou lá no café, eu não dobro meu joelho, eu abaixo a minha cabeça, falo, Senhor, abençoa esse alimento, deixa a sua benção, enfim, faço a minha oração. E às vezes eu ponho a mão aqui assim e faço oração, não alto, claro, né? Eu não tenho vergonha disso, porque afinal de contas as pessoas não têm vergonha de falar do futebol, do jogador. Por que eu vou ter vergonha do Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus, irmão. Então, como aqui também, Deus sabe, eu estou em comunhão, já acabei de orar, e vou orar novamente agora, mas é uma oração curtinha mesmo, bem rápida, não dá tempo nem de ajoelhar, só para me ler a palavra que Deus me colocou em frente, e que eu tenho assim desejo de ler essa pregação. Então nós vamos com a ajuda de Deus, irmãos, fazer uma pequena oração aqui, deixando claro que eu não estou fazendo um culto, mas é para que os irmãos possam meditar no dia de hoje, ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça por mais esse dia de vida que nos tem concedido, para pedir que tu perdoas, Senhor, as nossas imperfeições, as nossas faltas, os nossos pecados, Senhor. Pecados. Porque se dissermos que não temos pecado, nós mentimos, enganamos-nos a nós mesmos. Então pecamos todo dia, sem querer. Senhor, então perdoa os nossos pecados, limpa nossas vestiduras e dá para nós a condição de nos aproximar diante de Ti e de expor a Tua santa e bendita e poderosa palavra, Senhor. Isso que eu disse sobre o pecado está na primeira epístola de João, a partir do versículo 8. Por isso, Senhor, nós cremos piamente na Tua santa e poderosa palavra. Nos guia, nos ilumina, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Caros irmãos e irmãs, agora nós ficamos aqui, irmãos, meditando na grande misericórdia de Deus. E por essa meditação, Deus nos coloca claramente aqui para nós lermos para os irmãos a mensagem da sua palavra, o sermão da sua palavra, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Lemos com a ajuda de Deus. Irmãos, eu vou ler
na Bíblia King James. É uma Bíblia que tem uma tradução excelente, irmão. É uma tradução muito boa, essa tradução da King James aqui. Nós estamos acostumados, às vezes, na igreja, em algum lugar, ler a João Ferreira de Almeida, não é? Não tem diferença nenhuma. Mas ela é, ou melhor, ela é diferente no sentido assim, ela é excelente. Não desfazendo da outra, pelo amor de Deus. Ela é excelente para entender, né? Porque as palavras são mais claras. A Bíblia João Ferreira é muito boa também, tem a nova versão internacional, também é muito boa. Bom, vamos ler então esta Bíblia, King James, e com a ajuda de Deus e a direção e guia do Espírito Santo, 2 de Timóteo, segunda carta, capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, se forte na graça que há em Cristo Jesus. As coisas que ouvistes de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem os outros. Portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro para participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Porque sofro dificuldades como um malfeitor e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, em glória eterna. Somente até aqui. Irmãos, o apóstolo aqui, irmãos, um homem dedicado nas coisas de Deus. Vejamos que a dedicação é algo muito importante. Peço que os irmãos me perdoem, aqui está muito frio, irmãos. Bom, voltamos lá. A dedicação é algo muito importante, irmãos. Se dedicar para as coisas de Deus é algo que agrada a Deus, que traz, irmãos, para Deus um contentamento, uma alegria, um prazer, de saber que aquele que o ama, que aquele que o busca, se dedica numa doutrina de amor, de misericórdia, de piedade, de compaixão. Uma doutrina que traz para nós, irmãos, referências de homens de Deus que no passado viveram, presenciaram, estiveram também, participaram, irmãos, estiveram juntos com os servos de Deus que no passado viram os prodígios, os milagres e as maravilhas de Deus. Tudo isso, irmãos, fez com que eles tivessem sobre eles, irmãos, uma certeza, uma confiança de que eles não estavam fazendo nada daquilo que faziam, irmãos, de uma forma qualquer, mas estavam certos que aquilo que estavam fazendo, mesmo sendo julgados como malfeitores, porque eles eram julgados. Aí você pode me dizer, mas como uma pessoa que faz o bem, que fala as coisas que são boas, que pratica o bem, pode ser julgado como malfeitor? Irmão, quando existe o ciúme, a inveja, tudo é possível para acontecer contra um servo de Deus. Assim como
nada é impossível para Deus fazer, tudo Deus pode fazer. Para o adversário já existem coisas impossíveis dele fazer, mas isso ele faz, isso aqui que eu acabei de falar. Ele levanta invejas, levanta contendas, levanta dissensões, levanta confusões entre famílias, entre parentes, para fazer tentar nós vir a menos na presença de Deus. Porém, nós temos que ter em nós uma temperança, um cuidado, para que através, irmãos, da nossa vida terrena, venhamos ter uma vida sossegada, tranquila. Claro que nós vivemos debaixo de lutas e de tribulações, mas espiritualmente nós estamos em paz, porque sabemos que esta luta espiritual que passamos e que tudo isso que vem contra nós, simplesmente, irmãos, é para nós aperfeiçoar em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser aperfeiçoado? Aperfeiçoado, irmãos, é ser melhorado. Aperfeiçoado é algo que faz com que aquilo que já era bom fique melhor. Por isso, irmãos, guardemos esta doutrina dentro do nosso coração. Então, irmãos, por falar em doutrina, eu não sei se eu coloquei aqui, um momentinho, irmãos. Fui pegar um chá ali. Chá. Eu estou com a garganta um pouco ruim. Não sei nem se isso aqui está funcionando, né? Vamos ver. Irmãos, doutrina. Alguém falou assim, mas está na doutrina porque tem que ter doutrina. Muita gente, irmãos, mistura esse negócio de doutrina com usos de costumes. E aí, irmão, isso daí causa uma confusão. E outra coisa, põe as pessoas em situações difíceis. Eu quero explicar para os irmãos o que é uma doutrina hoje. Porque cada um... Por exemplo, eu posso pegar um versículo bíblico e criar uma doutrina. Só que não é correto, porque se eu tirar o texto fora do contexto, isso é teologia. É verdade, mas é verdade. Se eu tirar um texto fora do contexto, ele vai virar pretexto para uma heresia. Imagine eu tirar aquele texto. Se tua mão direita se escandalizar, arranca e joga para longe de ti. Quem falou aquilo? Foi o Senhor Jesus. Porque é melhor você entrar no céu sem um braço do que entrar com os dois e ir com os dois para o inferno. Imagina se eu pegar aquele versículo e criar uma doutrina daquilo ali, irmão. Eu vou criar um açougue, eu vou fechar a igreja. Vai ter um monte de gente que vai cortar o braço, irmão. O homem é imperfeito, não existe homem perfeito. Não vem dizer para mim que a sua igreja é perfeita. Não tem igreja perfeita, irmão. O que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas. Quer dizer, onde você vai é um ajuntamento de pessoas, por isso é chamado de igreja. Mas nós, homens, seres humanos, acostumamos colocar o nome de igreja. Tudo bem, não tenho nada contra isso. Porém, se nós formos olhar mesmo, a igreja ela é uma unidade. A verdadeira igreja de Cristo, quem é a verdadeira igreja de Cristo? É aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Não importa se ele é da Assembleia, se ele é da Batista, se ele é da Presbiteriana, se ele é da Congregação, se ele foi lavado no sangue do Cordeiro, se ele realmente entendeu o que é servir a Deus, o que é Jesus Cristo, porque a chave principal não é a doutrina, no sentido que muitos interpretam usos e costumes. Tem pessoas que acham assim que é doutrina usar o véu, quer dizer que a outra igreja que não usa o véu não tá fora da doutrina. Mas não é uma doutrina, aquilo ali é uma coisa regional, uma doutrina para aquela região. É uma doutrina, mas não é para todos. Outra vai falar, é doutrina saudar com ósculo santo. Aonde que isso está escrito que é doutrina? O apóstolo Paulo falou que as igrejas vos saúdam, as igrejas de Cristo vos saúdam. Claro, irmãos, é lógico que tem que saudar. Ele estava na Ásia. Na Ásia todo mundo até hoje se saúda com ósculo santo, até na rua, irmão. Eu já estive lá. Então, irmãos, eu não estou aqui falando de denominação. Quero explicar porque as pessoas, às vezes, irmãos, interpretam tudo errado, entende? Então, a doutrina, existem alguns tipos de doutrina que eu quero explicar para os irmãos quais são. Certo, irmãos? As principais doutrinas, irmãos, as doutrinas básicas, né?
a doutrina da Trindade, que é uma doutrina que não está escrito Trindade na Bíblia, certo? Alguém não concorda. Porém, nosso Deus é triuno. Ele não é três deuses. Jamais nós cremos, nós somos politeístas, nós somos monoteístas, nós cremos no Deus de Israel, o único Deus que nós cremos. Mas então por que nós falamos de Jesus, do Espírito Santo? Ora, Deus, ele ao mesmo tempo, ele é o Pai e ele também é o Filho. E ele também é o Espírito Santo. Isso chama trino. Certo, irmão? Ele é um Deus trino. Triúnico. Uno quer dizer uno trino. Ele é um só. Vejamos bem, nós temos a nossa... Como é que eu posso dizer? Eu não sei se essa palavra está correta, tá, irmãos? Eu não sou nenhum professor, né? Não sou nada, eu sou apenas um aprendiz que estou aprendendo também. Eu jamais vou dizer o que eu, curso que eu tenho, o que eu tenho, o que eu já fiz. Não vou falar isso aí, não. Irmão, existe em nós, irmãos, dentro da nossa vida espiritual, irmãos, nós temos uma vida, dentro da nossa vida material, nós temos uma vida espiritual, não é? Essa vida espiritual, ela vem da onde? Está escrito assim, Deus criou o homem do pó da terra e soprou e deu a ele o seu espírito de vida. Não está falando que foi o Espírito Santo, foi o espírito de vida, né? E não deixa de ser santo, não é, irmão? Depois o Senhor colocou a alma e fez um espírito de vida. Deus fez o homem alma vivente. Então já tem dois aí, ó. Espírito de vida e alma vivente. Nós somos dois homens? Não somos, somos um só. Mas nós temos o espírito de vida e temos a alma vivente. Certo, irmãos? E o que mais nós temos? A carne. Olha aqui, ó. Nós também somos iguais a Deus, semelhantes. Vocês observaram que até a água, quando Deus criou o céu e a terra, não está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Você sabe quais são os átomos que compõem a água? São 3, mas ela é uma água só. É hidrogênio, que são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então essa doutrina, irmão, embora muitos possam não concordar com ela, por causa do nome, mas ela existe. Por quê? Veja bem, existe o Pai, existe o Espírito do Pai e existe o Filho do Pai. Só que existe um Deus só, que é Ele. Ele é um só, não tem outro, né? Então, irmão, depois tem a doutrina do plano da salvação. É uma doutrina. Isso aí é doutrina. Certo, irmão? Depois a doutrina da expiação do pecado. Isso é o que eu estou falando que é doutrina, irmãos. Muita gente que acha que é outras coisas. Depois fala da doutrina da dispensação. Fala também de outras doutrinas que não são muito boas, que claro, porque existe. Eu vou falar depois de alguns tipos de doutrina que está aqui, e vocês diferenciem. A apostasia também é uma doutrina. Só que é uma doutrina contrária. Certo, irmão? Porque não tem só doutrina de Deus, tem doutrina do demônio também. Existe a restauração, que é a doutrina que o Senhor pôs na boca dos profetas, que iria restaurar o seu povo nos últimos dias. São doutrinas, e essas são doutrinas básicas. Então nós temos que entender também outras doutrinas. Agora eu vou falar de outras doutrinas, irmãos. Vocês querem ver uma coisa? Doutrinas que talvez, eu até marquei aqui, né? Que vocês nem sabem que é doutrina, mas é doutrina. Irmão, a doutrina de Deus é uma doutrina. Já engloba Jesus Cristo, tudo, né? A doutrina da igreja, ou melhor, a doutrina de Deus, a doutrina bíblica, né? Que é de Deus. As Sagradas Escrituras contém todas as doutrinas. Eu até anotei, irmãos, para mim não errar aqui. Elas são irrefutáveis, certo, irmão? Essas doutrinas não tem como refutar elas. Não existe refutação nessas doutrinas, tá, irmão?
Então vocês prestem atenção. A palavra doutrina já significa disciplina, para começar. É um conjunto de ideias básicas, certo, irmão? A doutrina é um conjunto de ideias básicas que tem que ser seguida dentro de um sistema espiritual ou material, certo, irmão? Por exemplo, sistema, nem vou falar de igreja, é um hospital. Ele também tem uma doutrina, que são normas. E tem regras diferentes para cada um. Cada um tem a sua parte para fazer, certo, irmão? Essas normas e essas regras, que são doutrinas da escola, doutrinas do hospital ou doutrinas do tribunal, elas existem também na Bíblia. Existem na Bíblia normas sagradas e regras básicas de todo cristão, o quais essas regras são chamadas de doutrinas, entendeu? Então podemos dividir essas doutrinas em fundamentais e não fundamentais. Né? Doutrinas fundamentais são aquelas irrevogáveis, irrefutáveis, segundo a Bíblia, que não podem mudar, que não podem ser alteradas, certo? Elas são poucas, mas sustenta toda a nossa fé. Essa daí não tem como mexer. Como dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não posso mexer nessa doutrina. Infelizmente, tem igrejas que mudaram essa doutrina. Colocaram que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas desde lá do começo, do princípio, Deus falou nos primeiros escritos que a Bíblia era a palavra de Deus. Paulo falou. Então o homem colocou a doutrina dele, falou que a Bíblia contém. Isso daí já não é doutrina de Deus, tá, irmão? Os irmãos me perdoem, mas esse contém aí já tirou o sabor da essência da verdadeira doutrina. Porque se você acha que contém, fique no que está na doutrina, não misture. Deixa Deus esclarecer as coisas para as pessoas, mas não coloque a tua mão, porque senão você criou uma outra doutrina já. Você pensa que é uma doutrina, que isso não tem nada a ver. É uma doutrina. A pessoa já não vai falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque você ensinou assim. É uma doutrina que você ensinou, entendeu, irmãos? Então, esses sistemas doutrinários, irmãos, eles são complicados. Se a gente entrar por esse caminho aí, irmãos, nós vamos entrar por caminhos complicados, irmão. Né? Então, nós temos que saber essas coisas. Cada igreja tem que ter o seu fundamento na principal doutrina, que é a Bíblia. Se eu falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu coloco em xeque até a doutrina que está na Bíblia, porque será que foi Deus que colocou aquela doutrina? Ou será que foi o homem que acrescentou? Vocês estão entendendo aonde que eu estou querendo chegar, irmãos? Certo? Então, é algo muito perigoso isso daí, irmãos. Isso é uma coisa perigosa e é algo que eu tenho que explicar com um pouquinho de cautela para que vocês possam entender quais são as principais doutrinas, certo, irmão? Então, eu falei aqui já, né, de várias doutrinas. Então, existe a doutrina de Deus, que é a doutrina teológica, existe a doutrina de Cristo, que é a cristológica, que é a cristologia, existe a doutrina do Espírito Santo, que é a paracletologia, certo, irmão? É uma doutrina. E existe a doutrina do homem, que é a antropologia. E existe também a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Isso que é doutrina. Então isso tem que estar na igreja. Se não tiver isso na igreja, a igreja está sem doutrina. Quer dizer, quando eu tiro Jesus Cristo do centro da minha pregação, eu estou fora da doutrina. Está entendendo? Isso é doutrina. A igreja tem que ter doutrina. Qual doutrina? Primeiro, ela tem que crer em Deus soberanamente. Depois, ela tem que crer no Pai, no Filho. Ela tem que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, certo, irmão? É uma doutrina. Depois, ela tem que crer que só Jesus Cristo salva. Olha aí. Depois, ela tem que crer que existe, que não pode ter uma doutrina, que o homem não pode ser a antropologia, o homem não ser, a pregação não pode ser antropocêntrica, quer dizer, a pregação da igreja ela não deve ser direcionada
para o homem diretamente. Ela tem que primeiro ser guiada pelo Espírito Santo, mas não direcionada para o homem. Por exemplo, ó, você é um Davi, eu vou te levantar na terra. Isso aí é antropologia. Você está pregando, está fora da doutrina. Olha isso, olha quanta coisa errada, irmão. Né? Então, agora, doutrina do pecado. Existe. Os pecados, a forma de perdão, a misericórdia de Deus, está tudo na doutrina do pecado, entende, irmão? Então, também tem a doutrina, irmãos, as 10 principais doutrinas bíblicas, o decálogo é uma doutrina. Embora o Senhor Jesus deixou para nós algumas coisas que não precisamos mais fazer, mas o decálogo, ele é uma doutrina e tem que ser respeitado, irmãos. Essas são doutrinas irrefutáveis. Não podem mudar, não podem ser alteradas, porque são bíblicas. Agora, véu, ósculo santo, que mais que eu podia dizer? Véu, ósculo santo, cabelo comprido até no pé, irmão. Isso não é doutrina. Isso daí é doutrina humana, conforme a necessidade, irmãos. A sã doutrina é crer naquilo que é santo, por isso que a gente fala sã. E a santidade vem de Deus. Então, é claro que a pessoa não vai de qualquer maneira na igreja, mas usar uma roupa discreta, certo, irmãos? Se ela for com uma roupa discreta na igreja, ela não está fora da doutrina. Agora, se ela for com uma saia, na minha igreja só pode usar saia, mas ela vai com uma saia com uma rachadura desse tamanho, ela está mostrando a carne, é uma coisa antropológica, ela quer mexer com... Aquilo ali mexe na mente humana, porque dentro da igreja, irmão, não tem só santo. Você está pensando que... vai atrás dessa, vai para você ver. Por isso que tem muitos casos acontecendo aí, e até cooperador fugindo com mulher de outro, fazendo um monte de rolo, por causa do quê, irmão? Por causa disso aí. A doutrina, irmão, ela convence os contradizentes. A doutrina quer dizer que ela tem paz, tá, irmão? A doutrina significa disciplina, ela tem disciplina. Então eu vou chegar na igreja, se eu vou chegar com uma postura, eu vou chegar vestido, pode ser até com uma calça normal, não precisa ser paletó, gravata, não é doutrina isso. Isso é costume, nem existia paletó, gravata, irmão. Você procura na história ver quando surgiu o paletó e a gravata. Não é doutrina, isso é costume da igreja. Entendeu, irmão? Cada coisa tem o seu costume, irmão. Cada lugar tem o seu costume, tem a sua doutrina. É doutrina no correio que eu tenho que trabalhar com o uniforme tal cor. Eu tenho que estar com aquela cor. Se eu não tiver com aquela cor, eu não posso trabalhar. Eu tenho que voltar para casa e trocar o uniforme. Então, se a sua igreja tem esse costume e você quer ficar lá, você fica. Mas não vem dizer que aquilo é doutrina para salvação. Véu não salva, irmão. Ósculo santo não salva. O cabelo está lá no pé também não salva. Porque tem gente que idolatra, acha que o seu cabelo é muito bonito e fica tirando foto e mostrando para dizer que é mais do que os outros. Isso daí é a pior coisa que tem, a pessoa está se idolatrando, isso aí é ecocentrismo, a pessoa está cometendo uma doutrina ecocêntrica, ela está cometendo uma idolatria. Isso é uma idolatria. A pessoa que é egocêntrica, ela é idólatra, ela idolatra a si próprio, entendeu, irmão? Então nós temos que ter cuidado, irmão. A doutrina da ressurreição de Cristo é irrevogável. Nós cremos nessa doutrina. Né? A importância dela, isso é a doutrina, é irrevogável. O pecado também é uma doutrina que nós não podemos pecar. Né? Mas o Senhor também tem poder de nos ressuscitar, também é uma doutrina, a doutrina da ressurreição. Né? Ele não mentiu, ele ressuscitou. Certo, irmãos? A Bíblia diz que ressuscitou Cristo, né? Em Atos dos Apóstolos 2,32, 1 Coríntios 6,14. Portanto, se ele não ressuscitou, logo a Bíblia não é verdade. Não existe, então, isso. Por isso é tão importante essa doutrina, que nós podemos descansar sabendo que ele sim ressuscitou, ele vive e reina. Então, isso é uma doutrina. Isso é doutrina, irmão. São coisas básicas e fundamentais na Bíblia.
Não é você usar um paletó, aquele irmão está fora da doutrina porque deixou um bigode. Aquele lá deixou a barba crescer um pouquinho, está fora da doutrina. Isso daí não tem nada a ver com doutrina, irmão. Aonde que está escrito isso? Não existe. Agora, se o sacerdote lá no... Eu não estou no Pentateuco, irmãos. Eu não estou no tempo da lei. O sacerdote tinha que cortar o cabelo de tal maneira, tinha que deixar uma barba de tal maneira. O sacerdote tinha que amarrar o filactério. O sacerdote tinha que colocar aqui a mitra na cabeça. O sacerdote colocava o talite. Eu posso colocar um talite, por que não? Posso colocar, se eu gostar de colocar, eu coloco, mas não é doutrina, eu gosto de usar e pronto, não é? Por aí, o que tem? Eu estou indecente com talite? Se eu pegar e vir pregar um culto aqui, eu vou comprar um talite. Eu quero, eu vou comprar um talite, é coisa de judeu. Aí você vai judaizar o evangelho? Não, mas eu gosto do talite, eu vou colocar o talite aqui, ó. E daí? É indecente? Não é. Você está entendendo? Não é doutrina, mas também não está fora, não tem nada mais. Vocês sabiam, vocês que são da congregação, vocês sabiam que a esposa do irmão Luiz Franciscone, ela chegou no Brasil e ela não estava acostumada a usar véu. Porque não usava véu lá, irmão. Não está escrito na Bíblia exclusivamente que era para usar véu. Era para cobrir a cabeça. Então ela entrou na igreja com chapéu, irmão. E foi uma irmã lá e quis botar o véu na cabeça dela. Ela não aceitou. Deu o que fazer. Teve que o irmão Franciscão falar com ela lá e ela ainda botou o véu por cima do chapéu. Pergunta para o irmão Itamar Coutinho. Eu até aconselho ligar para ele lá comprar o livro, que você vai ver. Ele tem um livro bom lá, viu, irmão? Que conta a história direitinho, irmão. Eu gosto do irmão Itamar. Uma pessoa excelente, irmão. Para mim, eu não tenho nada que falar desse irmão. Eu fico contente de ter irmãos que nem ele, assim, que trabalham na obra de Deus, irmão. Então, irmão, isso é tipo de doutrina. Isso é doutrina. É uma doutrina que, caso seja derribada, ela vai destruir a nossa fé. Se você deixar de crer que Jesus Cristo ressuscitou, a doutrina da ressurreição, ela destrói a nossa fé. Por isso chamamos de heresias toda e qualquer pregação ou estudo que agride uma doutrina fundamental. Quando você chega assim e prega que quem não tiver o véu vai para o inferno, nós vamos lutar contra isso daí, porque é mentira. Você pode até usar, não tem problema. Eu conheço igrejas lá na Itália, na Assembleia de Deus, que usa véu. Foi o Franciscão que fundou. Mas tem irmãs que não usam, mas ele não condena, pode ir assim mesmo. Não é doutrina de salvação. Doutrina de salvação é crer em Jesus Cristo para a vida eterna e uma renovação na vida, porque Cristo mesmo renova a nossa vida. Não é nós que conseguimos, não é pelas nossas obras, mas a ação do Espírito Santo em nós gera obras de salvação. Agora, Deus se agrada de quem faz boas obras. Claro que faz. Você acha que Deus não se agrada? Pois Deus quer que faça boas obras, mas não são elas que salvam. Quem salva é Jesus Cristo. A obra de salvação é Cristo. Cada um será julgado segundo a sua obra. Qual é a sua obra? É Cristo. Você vai ser julgado segundo Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Qual é a sua obra? Eu crio no fulano de tal, no Deus tal. Você vai ser julgado segundo a sua obra. Segundo a sua obra, você estava na idolatria. Você vai ser... Aí fica complicado. Você está entendendo, irmãos? Então essas criações humanas que andam por aí, irmão, estão crescendo, estão desenvolvendo, estão trazendo confusão na mente das pessoas. As pessoas não sabem mais para onde vão, porque é dogma daqui, é dogma dali, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode sair para dar uma volta na praça, que não pode... Irmão, eu ia num lugar que não podia nem ir na pizzaria, que o irmão falou que era doutrina não ir na pizzaria. Onde que está escrito isso, irmão? Que nem naquela época de Paulo não tinha pizzaria. Que doutrina? Onde tirou essa doutrina, irmão? Que doutrina é essa? Pelo amor de Deus, irmão. Vamos seguir a Jesus Cristo? Estão de acordo comigo? Estão de acordo? Fica com esse conselho. Deus seja sempre louvado. Demorei muito, mas eu acho que vai ser útil. Se for útil, deixa um like aí, deixa alguma resposta. E siga Jesus Cristo. E o que você não sabe, ora que Ele te mostra. E não fica atrás de conversa humana, não. Vai pela Bíblia Sagrada. Deus abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém.